Oi, pessoal. Eu só passei aqui rapidinho antes do programa começar para fazer um aviso de gatilho. Esse episódio ele tá muito bom, mas para algumas pessoas, dependendo dos seus históricos, das suas vivências de vida, podem ter algumas histórias, algumas passagens aqui que possam ser um gatilho para abuso sexual. Então, ouçam com discrição. Bom programa. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 89, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido de Taboão da Serra. Olha aí, a gente tá indo longe, cara. Depois eu vou no Google saber onde é que fica e ver fotos do lugar. É um nome que eu gosto muito de falar, Taboão da Serra. Então, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai aprender pra caramba, hein? Ainda mais aprender sobre o que é educação e a importância dela na prevenção das coisas da vida. Aqui é Victor Orives e esse assunto de hoje muito me interessa. Muito me preocupa, melhor dizendo. Ah, boa. Aqui é Thiago Berto, eu estou aqui para ouvir, aprender e quem sabe evitar fazer merda no futuro. Olha, é importante. E olha, a gente não vai falar sobre isso sem ter uma convidada especialíssima, uma especialista quando a gente fala sobre educação sexual. Ou seja, a gente não vai falar sobre uma coisa que a gente não faz a menor ideia do que a gente está falando, vamos chamar uma especialista para falar, né? Não, assim, não é que eu não faça a menor ideia, eu sei um pouco, mas eu vou Não, mas a gente não é especialista. Claro. Quando a gente não é especialista, a gente tem que chamar alguém. Tem que chamar alguém que manja do assunto. E é por isso que a gente trouxe aqui a querida Caroline Arcari para conversar com a gente sobre educação sexual para crianças, para infância, para adolescentes e por aí vai. Seja bem-vinda, Caroline. Aê, ó, eu já vou entrar aqui com a animação, porque foi tão difícil marcar, né? Então vamos lá. Tudo bem com vocês? Olha que grande satisfação participar dessa temática que eu adoro. Obrigada pelo convite e vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo responder aqui. Que bom que vocês abrem esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante e tão polêmico também, né? Ah, verdade. Porque a gente está passando por uma fase aí que há um grande pânico moral em relação à educação sexual. Então vamos falar sobre tudo isso, vamos falar com muita honestidade, mas também com muita orientação, né? O que as famílias podem fazer, o que os pais podem fazer, qual é também o nosso papel aí como educadores e educadoras para que as crianças tenham um desenvolvimento saudável e boas escolhas agora e no futuro. Ela já conseguiu fazer com que eu ficasse ainda mais ansioso para a conversa que vai vir daqui a pouco, depois do nosso breakzinho inicial. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Muito bem, estamos de volta, Carol. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu trabalho, como é que você faz, por que você veio a falar sobre educação sexual, como é que foi esse projeto na sua vida? Bom, eu sou escritora do livro Pipi Fifi, que é meu livro mais famoso. Ele é um livro que fala sobre prevenção de violência sexual para crianças a partir dos 3 anos de idade. E ele é um livro que eu, na verdade, não planejava ser escritora, né? Eu sempre atuei em sala de aula, minha formação inicial é como pedagoga, e eu senti com os meus alunos que não tinha nenhum material, nenhum recurso, nenhum livro que falasse de maneira honesta, orientando, mas também mostrando caminhos para as crianças de como identificar o que é violência sexual, como identificar uma pessoa de confiança e como buscar ajuda. E foi daí que surgiu o meu trabalho mais conhecido, que são esses 2 monstrinhos Pipi e Fifi, que basicamente falam a diferença entre um toque, que realmente simboliza afeto, amor e proteção, e um toque que pode ser abusivo. Então, Pipi Fifi foi lançado em 2012, inicialmente como um arquivo digital, e acabou ficando muito conhecido, até porque eu sempre deixei esse conteúdo à disposição para qualquer pessoa utilizar, mesmo que ele seja um livro, né? Hoje, que está à venda, eu não abro mão de deixar esse conteúdo à disposição para que qualquer pessoa utilize, seja por vídeo, seja lendo, seja fazendo download na internet. Então, essa foi minha caminhada. A minha primeira especialização foi em arte e educação, e depois todas vieram na área de educação sexual.
inclusive meu mestrado. Eu sou mestra em educação sexual. E sempre adorei falar de temas polêmicos. E como eu sou muito criativa, eu adoro criar, eu quis entrar para essa temática porque poucas pessoas têm essa coragem, também poucas pessoas gostam de se aventurar nisso, porque é uma aventura, né? É um tema polêmico, e eu me propus a isso, a criar formas descomplicadas dos educadores e também pais, mães e famílias poderem conversar com as suas crianças, a gente superando tabus, mas também fazendo um material adequado à faixa etária, que acolhesse todas essas angústias, né, das famílias e dos professores e professoras, que fosse um material de qualidade, principalmente lúdico. Essa que é a minha praia. Cara, que sensacional, hein? O Vitor aqui, acho que não tinha ligado aí no nome. Não, o nome pois a obra. Mas o Pipi Fifi, óbvio que eu conheci você, o seu trabalho, por causa do Pipi Fifi. E, gente, já fica aqui, já mete um jabá, já abre aí o site, já compra esse livro se você ainda não tem. Esse livro é fantástico para você abordar esse tema com os seus filhos, com crianças pequenas, assim, com o Gael com 3 anos, eu já estava falando sobre isso com ele. Assim, é importante porque, mesmo que ele não tenha noção do todo, pelo menos ele já começa a entender o que são partes íntimas, onde pode, onde não pode, entender qual é a importância, né, da integridade do corpo dele. É um livro, cara, fantástico. Obrigada, que bom saber disso, mas ele foi criado justamente para isso. Progressivamente a gente pode fazer a prevenção, seja nesses momentos, na hora do banho, na troca de fralda, até porque tem Pipi Fifi para bebês também, o pessoal no site vai achar um monte de material gratuito para download, e é possível a gente fazer a prevenção de forma contínua, e a chave é essa, é a informação. E as pessoas têm muito medo, mas o nome disso, a maneira como a gente faz a prevenção, falar sobre partes íntimas, que toque pode ou não pode, que pessoas têm acesso ao corpo da criança ou não, o que é consentimento, o nome disso é educação sexual. Por isso que é muito legal a gente estar aqui falando sobre isso, para a gente desconstruir esse medo, né, esse tabu, e a gente levar esse papo bem a sério, porque crianças e adolescentes têm direito à informação, e que a gente possa passar com muita qualidade da melhor forma possível. Exatamente. E assim, queria até começar a fazer uma pergunta aqui para todos nós. Como a gente vai falar bastante sobre educação sexual, obviamente, nesse episódio, vamos tentar fazer um paralelo sobre como é que foi a educação sexual da gente, os pequenos crianças correndo por aí. Essa que é a pergunta, qual? Então, aí que tá. Como é que foi? A minha, por exemplo, eu sei que lá pelos, eu não sei direito, né, mas eu acho que talvez lá pelos meus 8 anos de idade, quando você começa a fazer muitas perguntas, aí te dão um livro. E eu lembro daquele livro bizarro, De Onde Vêm os Bebês. Eu cheguei a procurar na internet antes de fazer a pauta para esse programa, saber se esse livro existia ainda. E esse livro não existe, cara. É do Andrew, eu acho o nome dele. É um livro, tipo, ele é meio de colagem. Vocês nunca viram esse livro, não? A capa dele era meio azul, assim. Tinha um menininho se tocando. Era assim, aquele livro era tão constrangedor, cara. Era tão... Eu sentia constrangimento naquela época. Lembrei do constrangimento quando vi a capa do livro. E assim, eu conheço. Conhece? Conheço. E além disso, obviamente, a minha introdução a falar sobre sexualidade, sobre sexo, na verdade, foi quando eu perguntei sobre o que era masturbação pro meu pai. Eu já era adolescente, eu estava na 7ª ou 8ª série e eu era zombado muito pelas crianças do meu ônibus escolar, né? E aí aquela parada assim, e aí, você toca? Toca. Eu toco, sabe? Aquela parada assim, não, claro que eu toco, né? Tipo, claro que eu sei disso. Aí ele, então toca aqui pra mim! Ha! E aí eu ficava assim, o que é isso? Aí perguntei pra minha mãe chamou meu pai, né? E meu pai falou, calma, claro, vamos lá, filho, deixa eu te explicar. Aí abriu o alto do guarda-roupa deles, lá em cima, e pegou, tipo, um esconderijo das revistas de pornografia que ele tinha. Aí ele pegou uma de pornô sueco, que era um cara que sei lá, ele era jardineiro, não sei, sacou? Era uma parada muito bizarra. Era dessas fotonovela pornográfica sueca. E ele me deu aquilo, tá aqui, é isso aqui. Vê aí. Caramba, E essa foi a minha introdução ao sexo, e a educação sexual que eu recebi foi basicamente essa. Cara, quer falar a sua, Vitor? A minha é muito rápida. Eu aprendi muito sobre educação sexual com filme pornô. É isso aí, acabou.
Mas peraí, cara, mas você Com descobriu que idade? sozinho? Quem te apresentou isso? É, Não lembro. sozinho do nada, você tava vendo. Não lembro, juro você, eu não lembro Aham. em que momento isso aconteceu. Só sei que eu nunca conversei sobre isso com ninguém, nunca vi nada disso. Talvez Serginho Grossman deve ter me ajudado um pouquinho nisso, Aham. que eu via... Qual era o programa dele? Não era Outras Horas, já era... Fala, garoto. Programa Livre, Programa Programa Livre. Livre, isso. Eu acho que o Serginho Grossman me ensinou algumas coisas e só. Deve ter algum programa na MTV também que eu devo ter visto. Tinha as propagandas. Penélope. Tinha as Lembra da Penélope? É, esse é o ponto P. É. Mas eu já era velho. Ponto P eu já era velho. Isso, e também tinha as propagandas que, tipo, que engravidar não é por acidente. Você lembra das propagandas da MTV que eram maneiras? Que era meio que quadrinho. Não. Sei lá. Que a pessoa vinha escorregando, não sei o que, de repente, pum! Aí sentava no... Sentava no colo de alguém. E, a menina de escorregava, sentava no colo do cara. aí não. teve... Como se engravidou. sexo fosse sem querer. Como se engravidar fosse um acidente. Que bizarro, cara. Cara, E foi isso, cara. Foi tudo indireto. Nunca conversei com ninguém na minha vida sobre educação sexual, assédio e afins. o meu caso foi meio que herdando. Como assim herdando? Eu morava num prédio onde tinham 3 gerações de crianças, né? A minha geração era a terceira, então a gente recebia da primeira e da segunda geração as coisas. Fitas, revistas, então a gente recebia deles. Educação por pares, né? E era assim, tipo, ó, toma essa fita aqui, vê quando não tiver ninguém em casa. Que isso, Sabe qual cara? é? Tipo, É assim. tipo Faces da Morte, só que era pornografia. era tipo isso. Não, óbvio que não começou com as fitas, né? Começou com as revistas. Ah, tá. Aí depois repassou pras fitas e tal. Mas foi assim. Basicamente isso aí. Aí quando eu era já um pouco mais velho, conversei com a minha mãe. Aí ela, filha, isso, aquilo. Deu uma explicação, tipo, rasa, simples, tentando tipo- constrangedora, Aham. né? E falou, tipo, ó, cuidado onde você coloca isso. Acabou. Não vai botar O na último tomada, aviso né? o último aviso é cuidado onde você coloca isso. Ai, caramba, cara. Além de ser, né, toda ela ser extremamente machista. Sim, né? claro. Zero qualquer tipo de orientação homossexual ou que pudesse me dar Você tá falando o pensamento, heteronormativa, na verdade, né? Pudesse me dar o pensamento de que existia a possibilidade de eu ter atração por um outro homem ou qualquer coisa do gênero e tal. Na verdade, zoava, né? Os amigos zoavam. Claro. Tipo, Isso tipo, era de praxe, né? Vinha a cena do cara, né? Nu. Tu ficou excitado na cena do cara Ó, nu. você viu o pinto do cara aí, ó, você gostou, aí tá tinha olhando essa- muito. Tinha essa parada. Tô ligado. Caramba, eu vou contar a minha experiência como mulher, né? Aham. Porque olha que interessante como a experiência de vocês, como é uma educação machista, né? Vocês tiveram acesso ao filme pornográfico e a gente pode até falar sobre isso, como o filme pornográfico está muito vinculado à questão da violência sexual. A gente pode resgatar isso, porque apesar de a gente estar em 2019, hoje em dia ter o WhatsApp, a criançada e os adolescentes têm muito acesso à internet, o fato é que, principalmente os meninos, porque ainda é um valor de masculinidade reproduzido, os meninos estão tendo acesso desde 8, 9 anos aos filmes pornográficos. E ali eles acabam aprendendo, né, sobre esses estereótipos, a noção de corpo deles é a partir da pornografia, eles não aprendem sobre consentimento, né? Uhum. É um ato mecânico, não se tem a noção de afeto, de consentimento, como eu disse. Os corpos também, eles são um corpo padrão de pornografia e está muito vinculado à violência sexual, porque saiu uma pesquisa em 2015, quais eram as categorias mais pesquisadas no pornô. E no Xtube, se não me engano, é de 2015 ou de 2016. As categorias mais pesquisadas eram padrasto com enteada e estupro real. Então, querendo ou não, Caralho. a pornografia, ela é progressiva, né? Algo que excitava essa semana para de excitar, porque a ideia justamente é dessensibilizar para consumir cada vez mais. Então, como é diferente, né? Principalmente na década de 80, aí, a educação sexual dos meninos era baseada na pornografia, das meninas era baseada, que foi o que eu tive, né? Em palestras sobre menstruação, ou uma propaganda da Sempre Livre, né? Sobre absorventes
higiênico. Eu lembro que eu tinha uns 9 anos, botaram umas 600 meninas, eu estudava num colégio de padre, aqui em Curitiba, ainda achei assim super ousado colocar a gente nessa palestra. Mas falaram sobre absorvente higiênico durante 1 hora e pouco, como é que colocava, como é que tirava, como é que fazia higiene, mas em momento algum falaram sobre menstruação. E eu lembro que eu saí de lá, eu tinha 9 anos, e fiquei pensando assim... Pra que eu vou usar esta merda? Não, mas eu ainda pensei assim, deve ser pra você sentar e se sentir mais confortável, sei lá o que acontece com o bumbum da mulher quando a gente cresce, mas enfim, legal, bacana, até porque para adolescente tinha assim absorvente de outras cores, com estampa. Eu falei, bom, bacana, sei lá, vai ver que um dia eu vou usar isso. Mas agora eu vou lembrar vocês de uma coisa. Na verdade, vocês tiveram educação sexual antes disso. Vocês assistiram Lagoa Azul. Lagoa Azul. Com certeza. Vocês assistiram Lagoa Azul. Lagoa Azul salvou a nossa geração porque foi um basicão de educação sexual. Olha! Na época era classificação livre. Mostrava, né, eles aprendendo a conhecer o corpo, porque eles eram crianças. Eu não lembro de ter visto esse... Eu sei desse filme, mas eu acho que eu nunca assisti ele de verdade. Ah, deve ter Pelo visto. amor de Deus, cara, tu não sabe cantar Evidências, nunca viu Lagoa Azul, Desculpa, qual é o seu cara, problema? eu sou essa pessoa. Eu acho que eu nunca vi. Porque eu achava ele chato. Não, chato é pra caralho. Então acho que é isso. Não, ele é legal pra caramba. Não, gente, pelo amor de Deus, gente. Foi um basicão, mesmo que tenha sido chato, pelo menos assim, tinha ali sobre corpo, anatomia, tava todo mundo nadando peladão no mar, né? E tem uma cena muito ousada, que poucas pessoas lembram, mas assim, tem um casalzinho que chega numa ilha, até rolou uma fake news de que eles eram irmãos, que era um absurdo, mentira. Eles não eram irmãos, né? Era um casalzinho que chegou quando criança, depois de um naufrágio, e eles tinham que se virar nessa ilha, né? Então eles aprenderam a sobreviver e eles se desenvolvem nessa ilha, então aparecem todas as transformações da puberdade, aparece a Emmeline, que era a mocinha, um momento bem dramático que ela menstrua no rio, e aí eu lembro que eu assistia quando criança e pensava, gente, Emmeline está doente. Ela acha que tava... Ela começa a gritar, né, pedir ajuda. Isso, e ela estava menstruando. E o Richard, que é o loirinho lá de cabelo enrolado, tem uma cena de masturbação. E poucas pessoas notam, é uma cena muito sutil. O Richard, ele se afasta, ele vai pro mar fazer algo suspeito quando ele vira adolescente. A Emmeline fica olhando e ela não entende o que é. E um dia ela constrange o Richard, falando, eu vou contar, se a gente encontrar seus pais, se um dia eles estiverem vivos, eu vou contar pro seu pai que você faz todo dia indo pro mar. E eu lembro que eu assistia o filme e eu não entendia do que se tratava, o que a Emmeline estava acusando o Richard. E eu fui assistir Lagoa Azul depois de casada, e aí que eu fui entender que era uma cena de masturbação. Mas, e depois ainda tem, eles se apaixonam, eles têm relação sexual, tem o parto de Emmeline, tem todo mundo nadando peladão no mar de novo com o bebê. Então, o basicão de educação sexual nós tivemos, né? Mas, infelizmente, foi pouco para nossa geração. De modo que hoje nós temos dificuldade de falar com as crianças e adolescentes. É um tabu pra gente, né? Não falaram pra gente, ficou essa lacuna. E hoje a gente não sabe. As perguntas que eu mais recebo dos pais até que ponto eu posso falar? O que eu posso responder? Será que falar sobre isso não vai erotizar a criança? Será que eu falar com o meu menino, principalmente com a menina, né, que existe essa questão de gênero, será que eu não vou acelerar o início da vida sexual? Eles não vão ficar com vontade de fazer? Então eu acho que é muito legal a gente pensar sobre isso, desmistificar, né, todas essas questões e perceber o que é educação sexual e que ela pode ser fornecida já quando a criança é muito pequena. Que as pessoas costumam relacionar com a adolescência, né? E a hora que vierem as transformações do corpo, aí eu vou ensinar para o menino o que é ser homem, para a menina o que é lidar com menstruação. E o fato é que a educação sexual se refere a todos esses valores, incluindo autoestima, emoções, sentimentos, toques, o que se pode ou não pode fazer, o que é consentimento, o que os adultos podem ou não podem fazer com a criança, quais são os limites em relação ao corpo. Então, sobre isso a gente pode falar desde que a criança é muito pequena. E vale a pena a gente destrinchar isso. Então, quais são os assuntos por faixa etária, né? Como que eu posso falar? Quais são os recursos? O que é legal para o desenvolvimento da criança? O que poderia trazer prejuízo? Mas me chama muita atenção como vocês relataram aqui que vocês aprenderam pelo pornográfico, né? O material pornográfico, o que é sexo? E aí é aquilo que a gente fala. Em uma geração em que eu, por exemplo, aprendi o que era se relacionar com um homem
pelos filmes românticos, pelas princesas da Disney. Então, como é que essa geração, né? Não bate, né? Não bate. Uma parte das pessoas aprendeu uma coisa super romântica, que também não é o ideal, porque é uma visão distorcida de um relacionamento, né? Aquela relação, vai transar e aí toca uma música romântica, tá todo mundo depilado, a parte de cima tá combinando com a de baixo, tem luz de velas, e na real não é assim. E aí encontra uma outra parte da população que aprendeu o que é transar pelo filme pornô. Né? Então, como é que a gente está lidando com tudo isso hoje como adultos? E mais do que isso, como é que a gente está passando essas informações para crianças e adolescentes? A gente ainda teve, né? A gente nasceu no começo, final, eu nasci, né, no final dos anos 80, e ainda pegou uma parte aí da televisão brasileira que erotizava o corpo da mulher de uma forma absurda. Ainda o faz, né? Não, mas era muito mais, irmão. Não, tá, tudo bem. Finalzinho dos anos 80... Tinha até peitinho. Era peitinho na Xuxa. Aham. Não, tá certo. Programa da Xuxa, programa pra criança, era erotizado. Mas olha, eu queria pontuar que, por mais que a gente tenha aqui chegado a esse consenso, que é meio óbvio, era de se esperar, né, que a galera da nossa faixa etária tenha sido apresentado ao tema através da pornografia, mas assim, isso não é diferente do que é hoje, e é o que eu acho que a Carol falou mesmo. É pior ainda, porque as crianças estão tendo acesso a isso mais cedo e com uma intensidade muito mais absurda, porque na nossa época meu irmão, era um trampo pra tu conseguir alguém pra sair de casa, pra você conseguir botar a fita no videocassete, Não, normalmente pra você era sair revista, com a né? revista dentro da roupa pra ir pro banheiro e não sei o que, tinha várias. Agora, assim, se a gente olhar pro geral, eu né? trabalhava sem revista, era na imaginação. Também, claro, também. Era assistindo a banheiro do Gugu e depois tomando banho de 2 horas, né? Então, tipo assim, era isso que acontecia. Agora, hoje, ainda mais assim, não no É só nosso pegar o celular. caso. Então, pois é, no nosso caso, que a gente até controla o acesso de celular dos nossos filhos, mas assim, a maioria das crianças aí de 8 anos já tem celular, brother. Entendeu? Essas crianças já têm celular, já tem internet ali, já tem pornografia rolando ali. Assim, a dar com pau. Entendeu? Cara, não precisa nem disso, cara. Você tem um WhatsApp, já recebe. E tipo assim, TV lembrem-se... aberta tem, novela tem já. Tá, mas lembrem-se, na nossa época, tinha fitinha, tinha revista naqueles temas ali, era parado. Olha a quantidade de coisas que os meninos, principalmente os meninos, são eles que mais acessam isso, né? Que eles têm acesso hoje tipo assim, às vezes eu fico vendo vídeo no YouTube, a galera tipo fica zoando que vê Xvideos, o pessoal do Ilha de Barbados, volta e meia eu fico vendo. Aí os caras ficam falando de uns temas lá, tipo choking e não sei o que, as paradas assim, choking é tipo estrangulamento, brother. Que isso, sabe? As crianças estão vendo pornografia com, sabe? Então assim, a parada é muito mais punk, brother. Existe o fetichismo e tudo Sim. mais, a quem gosta, mas isso tá livre pra criança acessar. Então, tipo, então tenta fazer esse transporte, né? Gente aprendia vendo aquela fita ali, que já já não era a melhor dos mundos, porque tinha toda essa questão do corpo das pessoas, de entender que o sexo era uma relação de dominação. Todos esses problemas já existiam na nossa época. Hoje, além disso, a gente já joga toda uma carga de fetiche, assim, gigantesca, que não é só isso, não é o problema do fetiche em si, é sim a forma como isso tudo tá chegando para as crianças hoje, né? Sim. De uma forma tão fácil. Então, me deixa bastante preocupado, e eu queria até que a Carol, depois do nosso breakzinho de agora, que você explicasse pra gente como é que a gente apresenta tudo isso, como você falou, a partir de cada faixa etária, o que a gente pode falar com 2 anos, talvez, com 3 anos, e por aí vai, pra gente tentar construir essa ideia em conjunto aqui, tá? Sim, bora, vamos lá sim. Muitos dos nossos ouvintes pediram e finalmente elas chegaram. Temos canecas na nossa loja. Sim, a nossa caneca Paternidades já está pronta e linda para você tomar o seu café. No meu caso é basicamente café mesmo, ou suco, se você preferir. É uma caneca linda com ilustrações do famoso Ney Costa, de várias paternidades diferentes, com um detalhe especial. A alça e a parte interna da caneca são amarelas. Que coisa linda! Corre lá então para garantir a sua em paizinho.com/loja. Lembre-se, é paizinho.com/loja. Então vamos lá, Carol. Ajuda a gente aqui a entender quando é que todo mundo pergunta isso. Quando é que a gente pode começar já a falar alguma coisa? E lembrando, né, assim, se você tá aí, tá preocupado, tá ansioso, lembre-se, falar de educação sexual, e a gente vai repetir muito ainda nesse episódio, falar de educação sexual não é falar sobre como se faz sexo. É muito mais do que isso, tá? Então pode ir lá, Carol.
Perfeito. Bom, para a gente entender o que é educação sexual, antes a gente precisa entender o que é sexualidade, porque o senso comum faz uma grande confusão em relação a isso. Cada vez que eu posto no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, que vai ter uma palestra sobre sexualidade infantil, pode ter certeza que eu vou ser ameaçada de morte, que as pessoas vão tentar bloquear minhas redes sociais, porque as pessoas acham que falar de sexualidade também é ensinar a fazer sexo, é falar que a criança estaria pronta, né, para o ato sexual. Mas o fato é que sexualidade, a gente precisa desconstruir essa noção do senso comum e as pessoas precisam entender que sexualidade é uma energia em prol da vida, faz parte da nossa personalidade, né, e que faz com que a gente busque bem-estar na relação com a gente mesmo e com o outro. É a busca pelo bem-estar. Claro que na adolescência e na vida adulta, uma das formas de se buscar bem-estar vai ser na relação sexual, na relação afetiva, enfim. Mas um bebê, ele busca bem-estar também. Como é que um bebê busca bem-estar? Como é que ele se sente bem? Querendo ser amamentado, reclamando que a fralda tá suja, querendo o colinho do pai, da mãe, né, da pessoa que cuida dele, querendo afeto, atenção. Então o bebê vai buscar bem-estar dessa forma. Por isso que a gente diz que a sexualidade é esse componente, a gente já nasce com a sexualidade e ela vai com a gente até o momento da nossa morte, porque significa busca de bem-estar. Em cada faixa etária esse bem-estar vai ser buscado de formas diferentes. Então o bebê, a gente acabou de dizer, né, ele também vai buscar bem-estar, descobrindo sobre seu próprio corpo, colocando a mãozinha na boca, colocando o pé na boca, pegando os objetos, ouvindo um som, descobrindo os brinquedos. Essa é a forma do bebê descobrir o mundo e sentir bem-estar. E aí a criança cresce um pouquinho, a gente tem a criança ali na faixa etária até os 3 anos, a criança ela passa a ter mais atenção para o próprio corpo, ela começa a conviver mais e sair de casa, a ir para a creche, a ir para a escola, então ela vai buscar bem-estar nas brincadeiras, conhecendo o colega, também pela música, pelo som, pelas descobertas. Depois a criança, ela passa a ficar curiosa, ela passa a perceber mais o mundo em torno de 5, 6 anos, ela sai daquele mundo em que ela estava se descobrindo os próprios movimentos, desenvolvendo a fala, caminhando, e agora ela passa a encontrar mais crianças, ela passa a ter uma vida social mais ampla. Então ela começa a ficar curiosa sobre tudo, que é a fase dos porquês. E ela quer saber sim, por que a tia Vera tá grávida, como que o bebê foi parar lá dentro, como que o irmãozinho nasceu, por que tem gente que faz xixi de pé e tem gente que faz xixi sentado, por que tem gente que usa cueca e tem gente que usa calcinha. Então basicamente faz parte da curiosidade da vida, do mundo. E a criança vai ter esses questionamentos e é um comportamento típico dessa fase. E depois a criança cresce e ela vai ficando cada vez mais com grupos sociais maiores, né? E ela passa a se identificar com o conhecimento, com as coisas que ela gosta, já passa a pensar numa profissão e aí começam as transformações do corpo. Então esse bem-estar ele vai ser buscado de acordo com cada contexto da faixa etária. E é lá na adolescência que a gente sente solidão pela primeira vez, no sentido de querer um par, né, de começar a pensar em beijar na boca, em querer testar as relações, entender o que a gente sente, entender o nosso corpo. A masturbação, ela vem desde muito cedo, na verdade a criança se toca desde que ela é bebê. E em cada faixa etária também a masturbação vai significar uma coisa diferente. Pode ser descobrir o corpo, pode ser descobrir o prazer, e lá na vida adulta a gente vai buscar bem-estar de outro jeito, e lá na terceira idade a gente também vai buscar bem-estar, né? Seja convivendo com os netos, seja tendo relação sexual também, seja viajando, né? Seja aproveitando ficar sozinho pela primeira vez. Então sexualidade é isso, e a educação sexual ela tem que acompanhar as demandas de cada faixa etária. Quando eu falo em educação sexual é falar de todos os conceitos, de emoções, de sentimentos que envolvem essa descoberta. Então com o bebê, Carol, é possível com o bebê fazer educação sexual? Claro, e já deve começar sim em casa, quando você está trocando a fralda da criança e você dá nome para todas as partes do corpo, incluindo as partes íntimas. Falar com respeito de todas essas partes. Estou lavando sua mãozinha, estou lavando sua bochecha, estou lavando seu bumbum, estou lavando seu pênis, ou estou lavando o seu pipi. Pode usar apelido, Carol? Pode. Se preferir, pode. O ideal é que a gente não use apelido, mas tem gente que se sente mais confortável. Desde que exista essa parte, tá ótimo. Quer chamar de pipi, pepeca? Chama, mas tem que existir.
E tem que se falar para a criança desde que ela é pequenininha. Com 11 meses é possível falar para a criança: tô lavando tal parte do corpo, mostra onde fica a orelha, mostra onde fica o pezinho, mostra onde fica a sua pepeca. Olha, só o papai, só a mamãe e só a professora da creche podem dar banho em você. Se alguém te tocar nessa parte, conte para mim. Então a criança é muito pequena e a educação sexual já está acontecendo ali no dia a dia. Quando você aumenta a autoestima dessa criança, quando você a encoraja a fazer alguma coisa, a superar um medo, quando você deixa a criança escolher, quando você dá autonomia, tudo isso é educação sexual. Em cada faixa etária é possível a gente trabalhar um tipo de tema. Ótimo, olha, nossa, já tá aqui, tá como? Isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem mesmo, né? De falar desde a época que o seu filho é um bebê, então é importantíssimo mesmo falar e criar essa consciência do corpo para os nossos filhos. Acho que a gente pode começar a falar também do que acontece na faixa dos 2, 3 anos, até que é assim, uma das coisas que eu percebo, né, já tendo 3 filhos, já percebi isso, 2 deles já passaram por essas fases, que é quando eles, pelo menos nos meus aqui, eles começaram a perceber o pinto, a perceber que aquela curiosidade, né, que se mexer ele fica duro, que ele fica grande, e que é um pouquinho gostosinho se você ficar mexendo, né? Aquela questão de, às vezes, tá vendo TV e aí, de repente, você olha pro lado, tá ele manipulando ali, tá com a mão no pinto e tal. E eu sei que muita gente, quando vê isso acontecendo, principalmente com o menino, né? Não sei como dá um esporro, né? Tem pessoas que dão expor, mas tem muita gente que realmente fica sem ação porque fala assim, caraca, e agora? Eu que não esperava por isso. Meu filho tá se masturbando aqui do meu lado. Assim, porque tá ali sentindo prazer, tá se descobrindo, mas já carrega aquele peso, né, de que não, é o punheteiro, não sei o que lá, já vem aquele peso todo. E eu queria muito que você contasse pra gente como é que é isso, porque assim, eu sei que quando isso começou a acontecer aqui, a Anne teve até um pouco de dificuldade para lidar com isso, e eu tava assim, cara, ele tá se descobrindo, sabe? O que a gente tem que se preocupar é falar assim, olha, filho, isso aí é bom até porque se eu estiver falando besteira, aí você já fala assim, cara, você destruiu a vida dos seus filhos, não faça mais isso. Mas era mais assim, tipo, olha, filho, você tá legal, você tá mexendo aí no seu pinto e tal, mas olha, ele é muito sensível, a sua mão tá suja, se você quer mexer, você pode mexer, mas você tem que ver que a sua mão tá suja, tem que limpar ela, lembre-se que esse é o tipo de coisa que você tem que fazer aqui em casa, não é pra fazer isso na rua, na frente de outras pessoas, você tá se descobrindo, isso é normal, e eu acho que o maior sinal que a gente possa dar de normalidade é a gente olhar para isso como uma forma natural deles, né? Agora me corrija aí toda a besteira que eu fiz. Eu também fazia mais ou menos a mesma coisa, mas aí, como o Noah não para de comer, né? Aí ele... Tá sempre com comida na comer, mão. eu falei, pega essa mão de pinto aí e vai lavar mão de pra pinto. você poder comer. Não, lava essa mão de pinto aí. Muito bom. Olha, na verdade, o caminho é esse, né? A gente precisa entender que quando a gente observa o comportamento da criança, a gente não pode ir com as experiências adultas e dar o significado da masturbação do adulto, por exemplo. A masturbação do adolescente e do adulto é algo totalmente diferente de quando a criança se toca. Veja que quando a criança está dentro da barriga da mãe, com 8 meses, é possível a gente ter imagens aí até de ultrassom da criança tocando o órgão genital, porque é algo fisiológico. Então o bebê, por exemplo, quando nasce, quando ele desenvolve minimamente uma coordenação motora, a hora que a gente tira a fralda, a criança vai pegar no órgão genital, tanto a menina quanto o menino. Por quê? Porque é fisiológico, porque é o lugarzinho mais sensível, que tem mais dobrinhas e que fica ali abafado numa fralda. É lógico que quando a gente abrir a fralda, a criança vai pegar, seja para coçar, para arejar, para vir um ventinho e para ela se conhecer. Então a característica da masturbação do bebê, e a gente tem que deixar o bebê ter esses segundos em que ele pega, e a gente tem que reafirmar, olha, sim, é sua pepeca, é seu pipi, agora vamos limpar e vamos guardar dentro da fraldinha, pronto. O importante é que você dê nome para aquilo, e você trate com naturalidade esse toque, porque o bebê, ele quando nasce, ele não tem noção do que é ele, do que é a mãe, do que é o pai, de quem são as pessoas que estão pegando. Ele, por não ter coordenação
coordenação motora e a questão do desenvolvimento global, ela vai se desenvolver ao longo dos meses, o bebê vai aprendendo aos poucos que o pezinho é dele, que a mão é dele. O meu sobrinho, por exemplo, aprendeu que tinha um pênis com 11 meses. E foi muito engraçado porque a minha irmã deixava ele na banheirinha, lá em Goiás, sempre muito quente, né? Então a banheirinha estava sempre com uma aguinha gostosa para ele se refrescar. E ele gostava de brincar colocando os brinquedos para boiar. Então ele ria quando o brinquedo afundava e ele adorava quando o brinquedo ficava boiando. E naquele dia ele tirou o livrinho, aqueles livrinhos infláveis, né? Tirou o patinho, tirou o caminhãozinho e de repente ele deu de cara com outra coisa boiando, que era o pênis dele. E ele achou que era um brinquedo, porque para criança é isso, até ela descobrir que o pé é dela, ela precisou colocar o pé na boca. Para ela descobrir que a mão era dela, ela precisou cheirar essa mão, ela precisou colocar a mão na boca. E o meu sobrinho, quando viu ali que tinha mais uma coisa boiando, a minha irmã falou, olha, esse não é brinquedo, esse é o seu pipi. Não vai sair. E ele precisou fazer essa experiência. Ele precisou pegar no pênis, né? Dá-lhe aquele puxão. Puxar. Como um bom cientista, ele não acreditou nela. Precisou tocar, só que ele não acreditou. Aí ele colocou todos os brinquedinhos de volta para boiar e tirou tudo de novo. Encontrou de novo o pênis boiando. Ele levou uma semana para entender que o pênis era dele, porque não saía, porque era diferente. Quando ele pegava no livrinho, ele não sentia alguma coisa no corpo dele, mas quando ele pegava no pênis, sim. Então, para a criança, é um processo lúdico. Quando a menina pega também na vulva, ela está aprendendo que a vulva é dela. Mas para isso ela precisa tocar e cabe ao adulto reafirmar com palavras positivas, né? Reafirmar esse corpo completo e falar, sim, é a sua pepeca, vamos dar tchau para ela agora e guardar dentro da fralda? Pronto, você mostrou que existe, falou com naturalidade, falou de forma positiva. E isso é muito importante também para a prevenção da violência sexual, porque posteriormente você vai ter que dizer onde pode ou não pode ser tocado, o que é parte íntima. Então, para o bebê é esse o significado. Ele vai tocar porque ele está construindo a noção corporal, de imagem corporal. E aí, em torno de 3, 4 anos, a criança vai se tocar e às vezes, como ela não construiu as regras sociais, pode ser que ela faça isso ali, na sala de estar. Na noite de Natal, na frente de todo mundo, né? A avó tá ali e o menino tá lá tocando no pênis, ou a menina ela costuma colocar um ursinho no meio das pernas, às vezes ela tá sentadinha e ela começa a fazer movimentos porque ela sentiu que traz uma coisa boa. Então a criança nessa faixa etária, ela não faz com a mesma intencionalidade do adulto. O adulto sabe que ele vai obter prazer, ele quer o orgasmo, então é isso que o adulto vai fazer. A criança não, é de forma lúdica, ela tá brincando com o corpo, às vezes se coçando, e ela encontra uma sensação boa. E cabe ao adulto fazer exatamente o que vocês fizeram. Falar, olha, eu sei que dá uma sensação gostosa, não tem problema, eu sei que é assim que funciona e realmente dá uma sensação boa. Só que você não pode fazer isso na sala de estar, porque assim como a gente troca de roupa num ambiente privado, a gente toma banho no ambiente privado, os assuntos íntimos, né, de parte íntima, de bumbum, de pepeca, de pipi, também são em ambientes reservados. A gente não pode fazer na escola, a gente não pode fazer na sala de estar, a gente não pode fazer na cozinha, porque são lugares em que as pessoas estão convivendo. Então, apesar de ser natural e a gente tem que falar de forma positiva, a gente também tem que ajudar a criança a construir as regras sociais. Se você falar de forma positiva, reafirmando esse corpo, existe uma questão de gênero que às vezes até para o menino é mais aceito que ele esteja pegando no pênis. E para a menina se fala, olha, princesinha, não pega aí, né? E a menina não tem a possibilidade de se conhecer. E isso a gente pode ver a vida das mulheres e adolescentes como a dificuldade de reconhecer anatomicamente seu próprio corpo. Né? Então é importante estabelecer as regras, é importante falar sobre esse corpo e é importante falar sobre prazer. Por quê? Olha, esse é um assunto muito importante, as pessoas não fazem esse link. Vocês sabem que quando uma criança é abusada sexualmente, o abusador, que normalmente é uma pessoa conhecida, quando ele toca a criança, ele toca de forma gentil. Diferente do que o senso comum imagina, o abuso sexual ele não é aquela ação pontual em que um adulto pega a criança à força, tenta ter um contato sexual, a criança se assusta, chora. Não é assim que acontece. Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa de confiança, muito gentil, muito simpático. E ele toca a criança
também de forma gentil, de modo que ela fique confusa. Então, quando ele tocar a criança, o que ela vai sentir não é dor, é prazer. E se a gente não falar sobre isso com a criança, o momento em que um abusador pedir silêncio para ela, ele joga a culpa na criança e fala: lembra que seu corpo reagiu? Lembra que você gostou? Lembra que você não sentiu dor e continuou? E a criança se sente muito culpada porque ela não sabe que, apesar de não querer o abuso, o corpo dela vai reagir ao toque. Eu já tive contato com centenas de crianças em situação de violência sexual. E uma das coisas que fazem a criança se calar é a sensação de culpa, porque elas não entendem que mesmo não querendo o abuso, por que o corpo delas reagiu. Né? É por isso que é muito importante para as famílias falarem, orientarem a criança, que quando ela tocar nessa parte, ou alguém tocar até no momento do banho, pode ser que ela sinta uma coisa diferente, o nome disso é prazer, mas que se um adulto fizer isso com ela, e que não seja para ajudar ela em higiene e saúde, um adulto a tocar e ela sentir assim, ela não deve se sentir culpada. Ela não tem culpa de nada e deve avisar imediatamente um adulto de confiança. As crianças se sentem muito constrangidas. E como a gente não fala desse corpo real, porque a criança, os meus alunos, os filhos de vocês, os filhos e filhas, são seres sexuados. E isso quer dizer que eles têm um corpo completo, que estão em plena descoberta. É um corpo que vai reagir. E a gente tem que falar com honestidade sobre esse corpo, porque isso também é uma ferramenta de prevenção de violência sexual. Muitos adultos falam assim: olha, se alguém te tocar de forma estranha, que te deixe assustado. Só que muitas vezes, quando o abusador tocar, a criança não vai sentir uma estranheza, ela não vai sentir medo. Pelo contrário, o abusador, de forma lúdica, faz com que ela sinta prazer e depois joga essa culpa na criança. Então a gente tem que falar desse corpo, a gente tem que trazer a real para a criança, para que ela saiba elaborar tudo isso, para que ela entenda as regras sociais e, principalmente, não se sinta culpada se um abusador avançar o sinal, se um abusador a tocar, e falar para ela que a culpa é dela. Eu vi isso na minha trajetória, isso é muito comum e é um dos motivos que fazem a criança se calar. Por isso que eu sempre digo, não tenho vergonha de falar sobre esse corpo para a criança. Se ela está se descobrindo, reafirme esse corpo, estabelece as regras sociais e mostre: olha, eu entendo o que você está vivendo, eu entendo o que você está sentindo, eu não estou bravo com você e eu, como um adulto responsável, vou acompanhar seu desenvolvimento da forma mais tranquila possível. Caramba, eu tô aqui, eu fiquei calado aqui porque minha cabeça explodiu com esse link do prazer. A gente ficou aqui... E vem... É engraçado, né? Porque são sensações mistas, assim. Foi tipo, caraca, faz todo sentido. Eu nunca falei isso, eu nunca fiz isso, eu nunca nomeei o prazer. E quero falar sobre isso amanhã com meus filhos. Mas por outro lado, também foi batendo um ódio quando se for começando a falar de abusador, porque é um negócio que bate na gente, né? A gente que tem filho, começa a vir eu comecei a me sentir muito desconfortável você falando dessas coisas. Não só desconfortável, quando você fica com medo. Rola um medo, desconforto, raiva, sabe? Assim, foi tudo que eu senti. Eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente vai sentir dessa forma. Teve até uma ouvinte nossa aqui, a apoiadora, que eu não sei se eu posso revelar o nome e tal, porque ela fala que o irmão dela sofreu abuso e foi exatamente dessa forma como você falou, que ele se sentia culpado, achando que ele que havia seduzido, e no caso foi um professor da escola, né? Porque assim, olha quem mais não teria, né, tanta confiança assim, e que ele só foi falar sobre isso com mais de 30 anos de idade. É um negócio que eu acho que você deve ver muito, né? E cara, é isso. A gente precisa entender que educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Não é provocar a criança a querer fazer sexo. É uma das maiores ferramentas que a gente tem para fazer prevenção ao abuso sexual, que a gente não gosta de falar porque é tabu, porque nos causa incômodo, nos causa medo, e todas as coisas que fazem isso na gente, a gente não gosta de falar. Não quero nem saber disso. A gente precisa se informar para a gente conseguir ajudar os nossos filhos. E mais ainda, a gente precisa entender que, como inúmeros casos que já foram reportados, que eu vejo direto saindo matéria na internet falando que depois de uma aula de educação sexual numa escola XYZ, brotam denúncias de crianças que foram abusadas na escola, sacou? Então, assim, isso tá intrinsecamente ligado um com o outro. E eu tô muitíssimo grato de estar
podendo ouvir você falar aqui pra gente isso, Carol? É exatamente isso. Primeiro, as pessoas têm que entender que já saíram várias pesquisas mostrando que adultos que tiveram educação sexual de qualidade em algum momento da sua vida começaram a sua vida sexual até 3 anos mais tarde do que aqueles que nunca tiveram nenhum tipo de informação. Então, uma educação sexual de qualidade, ela é capaz de adiar o início da vida sexual, e essas escolhas costumam ser com maior qualidade, né? Na escolha do parceiro, na escolha de método contraceptivo. Então, na verdade, a educação sexual ela tem a capacidade de adiar e essa escolha com maior maturidade, enquanto que a falta de informação é que acaba antecipando o início da vida sexual. E as pessoas precisam entender exatamente isso. Tem muita gente que me pergunta, mas para que eu vou falar sobre prazer para criança? Para que eu vou orientar sobre masturbação? Para que eu vou falar sobre parte íntima? Não é suficiente só falar quem que pode ou não pode tocar, que se alguém fizer isso, vem e fala comigo. Não, a criança precisa de uma base. Primeiro, para ela entender que o corpo é dela, que outro adulto não pode tocá-la dessa forma, né, de forma abusiva, ela precisa entender o que é esse corpo inteiro. Ela precisa se sentir à vontade para falar sobre esse corpo. Porque em uma família em que não se fala sobre sexualidade, em que não se fala sobre partes íntimas, em que não se responde perguntas para a criança, como é que ela vai se sentir à vontade para falar? O professor pegou no meu bumbum. Né? O avô pegou na minha parte íntima, alguém fez tal proposta. Então a criança ela só vai se sentir à vontade e encorajada para pedir ajuda se ela souber que ela pode falar sobre qualquer assunto de sexualidade, porque ela não vai falar uma coisa tão grave como é a questão do abuso se não há abertura para falar de coisas tão simples como o próprio corpo dela. A criança ela faz perguntas muito típicas para cada faixa etária, mesmo antes de desenvolver a linguagem, né, a linguagem verbal, a criança já está com o olhar fazendo perguntas para os adultos. E depois ela começa a perguntar, por que o pipi do papai é maior que o meu? E são perguntas para ela entender o mundo. A criança não separa as curiosidades em curiosidades sexuais, né, e curiosidades não sexuais. É a gente que faz isso. A criança ela quer saber, e quanto mais você fala com respeito, de acordo com a faixa etária, respeitando a pergunta da criança, sabendo que se ela perguntou, ela precisa saber, devolvendo a pergunta, onde você ouviu isso? Né? Aí a gente tem chance de abrir esse canal de diálogo, e em famílias que têm um diálogo aberto, as pesquisas já mostraram que as crianças se sentem mais à vontade para pedir ajuda em caso de violência sexual. E outra coisa muito importante, eu também, nessa caminhada aí, que são 15 anos já na área de prevenção de violência sexual, as crianças que foram educadas de forma violenta, por meio da palmada, elas tendem a ficar caladas em relação à violência sexual. Porque se sentem culpadas, elas têm medo de contar e ainda apanhar em casa. Porque o abusador, eu repito, o que o abusador faz é seduzir a criança e depois colocar a culpa nela. Normalmente os atos abusivos duram semanas, meses, anos até que se descubra. O abusador ele vai progressivamente se aproximando da criança. Então, quando ele joga a culpa na criança, é claro que ela não vai falar para os pais, dos quais ela apanha, né? Porque ela acha que como ela pode ser culpada, ela também vai apanhar em casa. Puts, então existe uma tendência sentido. maior daquelas crianças que apanham de silenciar sobre o abuso sexual. E uma coisa que eu preciso também dizer, os meninos acabam ficando invisibilizados, né? É importante a gente falar de masculinidade. A gente tem aqui no Brasil a subnotificação dos meninos de 2011 a 2017, que foram dados no Ministério da Saúde, abaixo dos 12 anos, somente 24% das denúncias se referiam a meninos, né, enquanto o resto era de meninas. E aí a gente pensa, será que as meninas são mais abusadas? Elas são, mas não em número tão maior. A estatística, a estimativa é que até 27% dos meninos e 36% das meninas até os 12 anos de idade sofrem algum tipo de abuso sexual. Caraca, é muita gente. É muito, cara. É muita gente.
é muita gente, né? E isso perpassa todas as classes, todas as culturas. É claro que a gente tem os agravantes, né? A questão de raça, as meninas negras são as mais afetadas, a miséria e a pobreza são agravantes, logicamente, mas o fato é que há uma subnotificação, sim, aqui no Brasil. E por que há essa subnotificação? Por causa dos nossos valores de masculinidade. Se um menino é abusado por uma mulher mais velha e ele tenta denunciar isso, primeiro que os homens em volta dele vão falar que, na verdade, ele teve sorte, que isso não é um problema, porque se uma mulher mais velha deu bola para ele, ou deu um beijo, ou abusou, ou ofereceu, né, a oportunidade de uma relação sexual, isso vai ser visto como sorte, não como abuso sexual. E se ele quiser denunciar, ele vai estar colocando a masculinidade dele em xeque. E se ele é abusado por um homem, lembrando que a maioria dos abusadores de meninos são heterossexuais, não homossexuais, tá? Isso é um mito achar que homossexuais é que abusam mais de meninos. Não, são homens heterossexuais. Mas quando o menino é abusado por um homem, ele entende que aquele contato foi um contato homossexual. Em uma sociedade como a nossa, nós somos um dos países que mais mata a população LGBT do mundo. Né? Nós somos uma sociedade homofóbica. É claro que o menino também não vai revelar, né? Porque ele vai ter medo de como as pessoas vão avaliar, ele vai ter medo das pessoas acharem que ele é gay. Ser gay não é um problema, mas numa sociedade homofóbica é. Então sim, os meninos estão vulneráveis a uma subnotificação. A gente acha que os meninos se viram, mas o fato é que eles estão sendo abusados e principalmente um fenômeno que agora está vindo à tona. Meninos que estão nas escolinhas de base, que querem virar jogadores de futebol e são abusados pelos técnicos. Isso é muito, muito comum, né? Porque essa troca de que ele vai virar um grande jogador, há ali a proposta de que ele tenha essa troca sexual para que ele tenha vantagens e se tornar aí o grande Neymar, o grande Cristiano Ronaldo, enfim, né? Então, meninos estão sim vulneráveis. É tanta coisa que a gente precisa olhar para isso, que a educação sexual ela é urgente e é um direito das crianças e adolescentes, independente do fenômeno da violência sexual, que o caminho para orientar é sempre a educação sexual, é uma das ferramentas mais eficazes, mas independente disso, é direito deles e delas entender seu próprio corpo, ter as suas perguntas respondidas, serem orientados e orientadas, porque é assim que vão fazer escolhas saudáveis, né? Agora, no futuro, e que poderão também aí no futuro educar as outras crianças que vão estar perto deles, né? Quando eles crescerem. Cara, tem um negócio que você falou que pra mim acho que é a grande... É o grande valor importante dessa conversa que a gente está tendo aqui, que educação sexual é urgente, tá? E pra mim essa urgência bateu muito forte aqui ouvindo você falar, principalmente porque, ouvindo todos os dados que você está trazendo, né, todas as percepções do que normalmente acontece quando existe um caso de abuso, é que, na real, é como se todo o cenário tivesse pronto, assim, tipo, tudo existisse para facilitar a vida do abusador. A forma como as coisas são normalmente, que eu quero dizer, sabe? Tipo, a maneira como a gente não sabe lidar com a sexualidade nossa, muito menos dos nossos filhos, a maneira como as crianças são criadas de formas punitivas ou punitivas fisicamente ou não, como elas se sentem com uma baixa autoestima porque a gente está sempre humilhando os nossos filhos. E aí quando você vai, é como se tivesse tudo ali perfeitinho, é só o cara querer abusar. E acho que isso me trouxe um senso de fato de muita urgência pra gente falar sobre educação sexual. Só que eu queria trazer uma pergunta antes de a gente fazer um break, de uma das nossas ouvintes que está aqui no chat. É um negócio que é interessante porque eu já vi acontecendo também, tá? Que a gente está falando muito de abuso quando acontece vindo de um adulto. Mas eu sei que acontecem também, podem acontecer situações assim quando você tem crianças abusando de crianças. Crianças mais velhas abusando de outras crianças. E será que isso é abuso ou não? Então, a Fernanda comentou aqui no chat assim, que aqui teve um caso que eu conheço, que a menina foi abusada, ela tinha 4 anos, por um outro aluno da mesma escola de 6 anos no banheiro da escola. E no fim, nada aconteceu. E a menina trocou de escola. Esse negócio, eu já ouvi histórias assim, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, de escolas que se dizem, inclusive, né, bacanudas e não sei o que e tal, e quando acontece uma denúncia de abuso desses, a criança
normalmente é ignorada, fazem tudo para abafar aquele caso e a situação fica tão insustentável, a criança é tão exposta, a criança que foi abusada, que ela precisa sair da escola. Então, enfim, aí acabou que no chat o pessoal continuou conversando, perguntando se, será que essa faixa etária é considerada abuso mesmo ou não? Então, o pessoal tá aqui com essa dúvida, eu queria jogar para você essa bomba aí, Carol. Bom, tem duas coisas a serem observadas aqui. Nessa faixa etária de 4 a 6 anos, né, é claro que a gente não pode engessar assim, mas para a gente entender o comportamento típico da criança, ela costuma fazer o que a gente chama de jogos sexuais. Jogo sexual, a gente não pode ir lá para o nosso pensamento adulto e achar que é jogo erótico adulto, não é. Esse é o nome, jogo sexual, até para a gente entender que é uma característica lúdica. Quando a criança está curiosa quanto ao corpo do colega, ela pode ir para o banheiro e, em um movimento de descoberta, baixar a cueca, a calcinha, podem ser 2 meninos, podem ser 2 meninas, podem ser 2 meninos e uma menina, enfim. Esse é o comportamento que toda professora ou professor de educação infantil acaba percebendo, acaba se deparando com isso. Eu tive um caso que inclusive eu fui chamada numa escola porque 2 meninos tinham sumido na hora do recreio, não tinham voltado para a sala de aula, eles tinham 5 anos, e a professora foi procurar e encontrou os 2 dentro do banheiro, com a cueca abaixada, um com a mão no pênis do outro. E aí a professora levou um baita de um susto e gritou com os meninos, e os meninos gritaram, e a professora gritou, os meninos choraram, e aí foi aquela situação que normalmente os adultos não sabem lidar com isso e não sabem a diferença entre um ato abusivo de criança que realmente pode acontecer e essa descoberta. Eu fui chamada para conversar com esses meninos, o que não é o ideal é quem tem esse vínculo, né, que seria a professora, mas como eles não souberam lidar com a questão, eu fui chamada para conversar com os meninos. E foi muito interessante, porque ao ouvir as crianças, para resumir a história foi mais ou menos essa. Eles estavam sentados na caixinha de areia, e aí um deles falou assim, o colega coçou o pênis, né? E o outro falou, olha, você não pode coçar o bilau na frente das pessoas. E aí o colega dele falou, o que é bilau? Eu falei, isso aí que você tá coçando. Não, isso aí não é bilau, isso aí é pingolim. E aí o colega falou, bilau, não, isso aí é pingolim. Gente, nessa idade, o cognitivo da criança faz com que ela entenda que um objeto, né, ou uma pessoa, ou um animal tem um nome. Então, cachorro é cachorro, gato é gato, carro é carro. Ela não tem a capacidade cognitiva de entender que um carro pode ser chamado de automóvel, ele pode ter uma marca, ele pode ter um nome, ele pode ser um meio de transporte. Para a criança, carro é carro. Então, os meninos estavam ali com essa questão. Como assim que eu tenho um bilau e tu tem um pingolim? O que eles foram fazer? Como é que criança descobre o mundo? Ou ela tem que ver ou ela tem que pegar. Os 2 foram parar no banheiro, baixaram as cuecas para saber a diferença entre bilau e pingolim. E aí eles possivelmente viram que era meio parecido e pegaram no órgão do outro. E nesse momento a professora chegou. E eles contando para mim, eles estavam muito envergonhados, mas a característica do relato deles era muito lúdica. Era de descoberta. Então, o que essas crianças estavam fazendo é tentar entender a diferença entre bilau e pingolim. E claro, né, eu como educadora orientei que quando se está na dúvida a gente tem que perguntar, que a gente não pode pegar no corpo do outro e nem deixar que o outro pegue no nosso corpo. Mas a gente tem que entender que esse movimento ele pode acontecer. E quanto menos informação a criança tem, mais ela vai fazer esses testes sim. Lá em Portugal, por exemplo, eu visitei 7 escolas públicas. Isso é muito raro. Jogo sexual é muito raro acontecer nessa faixa etária, porque lá educação sexual é disciplina obrigatória, 80 horas por ano. Então as crianças nessa faixa etária já sabem como é que é o corpo do colega, qual que é a diferença entre vulva e pênis. Eles não precisam ficar se escondendo para descobrir, até porque o banheiro é diferente lá nas escolas. A própria sala tem o banheirinho daquela turma dentro da sala de aula, né? Eles não precisam se ausentar da sala e os vasinhos são um do lado do outro. Então, para eles está tudo bem, eles respeitam o limite do corpo do colega e eles já viram de tudo, né? Eles sabem como é que é o corpo do outro. Então, lá é muito raro acontecer jogo sexual. Aqui no Brasil, como a gente não fala com as crianças, elas acabam fazendo isso. Apesar de ser um comportamento típico, a gente tem que orientar as crianças. É claro que a gente não vai falar, deixa lá, tá se descobrindo no banheiro. Não, a criança precisa entender que parte íntima não pode ser tocada dessa forma. Não se toca no corpo do colega e não deixa o colega tocar na sua parte íntima. Agora, às vezes, uma criança pode
ao invés de ter esse teor de descoberta, pode acabar tendo um ato abusivo com outra criança. Sim, isso acontece. A gente não chama essa criança mais velha de abusador, porque isso é uma carga muito pesada. E se a criança teve esse ato abusivo, possivelmente ela está reproduzindo o abuso que ela sofreu. De toda a minha experiência, quando uma criança faz isso com outra e tem esse teor, essa carga que envolve coerção, performance, a reprodução de uma performance adulta, forçar o colega alguma coisa, normalmente aquela criança está reproduzindo algo que ela viu ou que fizeram com ela. Então a gente nunca fala que é um abuso sexual ou que a outra criança é um abusador. A primeira coisa que a gente tem que ver é que as duas crianças têm que ser atendidas, que aquela que foi forçada ou que sofreu esse ato abusivo do colega, sim, ela precisa de atendimento, ela precisa de uma conversa, a família precisa ser orientada, mas aquela criança que cometeu o ato, possivelmente ela precisa de ajuda. E normalmente é com o colega que a criança joga essa energia. Quando ela está sendo abusada, ela reproduz isso, ou no desenho, ou na família pedagógica, quando ela está brincando, ou com um animalzinho de estimação, ela pode fazer isso, ou com o colega. Tá? Então são duas crianças que precisam ser atendidas, ambas. E a gente tem que ver a criança que cometeu o ato também como uma vítima em potencial, porque normalmente quando tem essa característica adulta, né, de pegar outra criança, de forçar, de usar termos adultos, fizeram algo. Ou ela assistiu, por exemplo, um filme pornográfico, e se algum adulto mostrou esse tipo de material para a criança, ele cometeu um abuso sexual. Se ele foi negligente, essa criança e essa família precisam ser orientados, e essa criança que assistiu, ela também precisa entender tudo o que aconteceu, porque ela está liberando essa carga e é uma forma dela pedir ajuda também. Caramba, outra explosão aqui, muito frenética. Caramba, Bom, faz todo sentido, principalmente porque, enfim, é claro, você só pode falar sobre os casos que você esteve perto, que você acompanhou, que você orientou, né? Não tem como opinar nos casos que outras pessoas falem aqui, como no caso da Fernanda. Mas realmente faz todo sentido quando você tem crianças muito pequenas e com idades muito próximas que seja isso de fato, né? A gente não sabe da história como um todo, então não tem como dizer, né? Mas as notícias que eu tive de situações de abuso, elas envolviam crianças pequenas, por volta dos seus 6 anos, e adolescentes ou pré-adolescentes. Então, assim, pode ter alguma coisa vinda de pornografia, pode ser um reflexo de um abuso que esse adolescente sofreu, mas o que eu queria pontuar é que, como você mesmo falou que você foi chamada numa escola, da mesma forma que a gente não consegue, que a gente não consegue ainda lidar com essas questões com os nossos filhos, tão pouco as escolas conseguem. Exato. E elas às vezes acabam tomando atitudes que são absurdas, sabe? Tipo, essa história que eu conheço, chamaram a menina pequena de 6 anos, botaram ela para falar sobre isso no meio de uma roda de colegas, sabe? Assim, expôs a criança a uma situação completamente vexatória. E quando que a criança que foi abusada, ela precisa, na verdade, ser a mais protegida de todas, né? Então, eu fico feliz de ver que você também, além desse trabalho de educação com pais e mães, que você também desenvolve esse trabalho de educar e conscientizar nas escolas, porque eu acho que esse é o outro grande tabu, né? Quando a gente fala que a educação sexual tem que ir pra escola, a galera já vê que, o kit gay, o kit gay aí, não pode não, tá ok? Então, tipo, não tem absolutamente nada a ver com isso quando a gente leva a educação sexual para a escola. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre como é que tem sido isso nas escolas para você. Tá. Antes eu preciso pontuar que quando isso acontece entre um adolescente e uma criança, esse adolescente está cometendo um ato infracional, né? Então, sim, ele precisa ser responsabilizado dependendo do teor da ação dele, e ele também precisa ser atendido, porque possivelmente esse adolescente em algum momento da sua história de vida foi abusado, né? Mas aí com adolescentes a gente já considera um ato infracional. Existem vários tipos de responsabilização, né? Aí vai depender do teor, da maneira como foi abordado, mas a gente precisa tomar muito cuidado e ter um olhar muito específico com esses adolescentes, tá? Agora, claro
claro. Eu trabalho com toda a rede de proteção que a gente chama, né? A rede de proteção dos direitos das crianças e adolescentes são profissionais da educação, profissionais de saúde, conselheiros tutelares, assistentes sociais, profissionais da segurança pública. Então, eu faço formação nos municípios. Na verdade, eu não volto para casa já faz 3 meses. Eu tô aqui em Curitiba porque eu tô vindo de um trabalho, né? Eu tô visitando meus pais. Mas basicamente, esse é meu trabalho de fazer cursos, né? Ministrar cursos para formar esses profissionais. E é muito importante vocês terem falado sobre educação sexual na escola, porque o discurso atual é esse. É responsabilidade só da família. Educação sexual é algo muito íntimo, é a família que tem que passar esses valores. Olha só, 70% das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes é de denúncia de acontecimento intrafamiliar. O abuso sexual, ele é basicamente intrafamiliar. O que quer dizer isso? Pais, padrastos, tios e avós são os mais denunciados nessa ordem. Mulher também abusa, Carol? Sim, mulher também abusa, mas menos de 4% dos casos das denúncias se refere à figura feminina. Então, se 70% dos casos acontecem em ambiente intrafamiliar, se a gente partir do pressuposto que educação sexual é somente tarefa da família, como é que vão ficar essas crianças que são abusadas por pessoas da família? Que às vezes as mães até sabem que o abuso acontece, mas também sofrem violência doméstica, também sofrem violência sexual, não vem saída, tem medo de não ter como sustentar os filhos se o marido for preso. São muitas questões e a família toda precisa desse atendimento. Então, se a gente partir do pressuposto de que educação sexual é algo que precisa ser dado somente para a família, a gente não consegue proteger as crianças e adolescentes, porque a maioria dos casos estão dentro de casa. É uma violência tipicamente intrafamiliar, né? Então, infelizmente, a gente está passando por uma fase de criminalização da educação. As pessoas não sabem usar as ferramentas, as ferramentas tecnológicas e acabam criando esse pânico moral, pegando um vídeo, o último vídeo que teve, que supostamente era uma aula de educação sexual em que as crianças estavam rebolando até o chão. Não era nem um vídeo do Brasil. Era um vídeo, se não me engano, eu não lembro de que outro país latino que era esse vídeo. Não vou falar o país, porque senão eu vou acabar errando. Mas não era no Brasil. E as crianças, na verdade, não estavam numa escola, apesar de estarem com o uniforme escolar. Elas estavam em um outro pátio que não era da escola. E aí as pessoas começaram a espalhar isso, dizendo, olha o que está acontecendo nas escolas brasileiras. Estão ensinando as crianças, estão erotizando as crianças na aula de educação sexual. Olha, eu já fiz muito trabalho e eu trabalho principalmente no âmbito público, com as escolas públicas. É muito raro acontecer isso. As escolas que têm coragem de trabalhar a educação sexual, elas são muito corretas, elas estão pautadas em fundamentação científica e principalmente na legislação. A nossa legislação não só permite, mas estabelece como dever os adultos passarem educação sexual de qualidade para as crianças. Isso está sustentado na nossa legislação. Então a gente tem que, sempre que recebe lá, a professora fez tal coisa na aula de educação sexual, né, e mostrou material pornográfico. Primeiro, duvide, tenta confirmar essas informações. E se aconteceu, Carol, mas eu juro que aconteceu na minha cidade. Realmente pode acontecer, mas são casos isolados. É muito raro. E se aconteceu, aquele professor tem que ser responsabilizado. Ponto final. Assim como se um professor de matemática ensina matemática do jeito errado, você não vai tirar matemática do currículo escolar, você vai responsabilizar aquele professor. Educação sexual é a mesma coisa. Se um professor pisou na bola, usou material inadequado, ele não está seguindo a legislação, aquele professor tem que ser responsabilizado. Mas isso não quer dizer que a gente vai tirar a educação sexual do currículo escolar, porque educação sexual protege. Então a gente precisa desmistificar, a gente precisa desconstruir esses mitos, entender todo esse panorama da educação sexual, que ela se refere a sentimentos, emoções, autoestima, consentimento, a criança se apropriar do corpo, saber dizer não, ter as ferramentas para identificar a violência sexual, se sentir à vontade para falar sobre o corpo, para fazer perguntas de sexualidade. Aí sim
a gente está fazendo a proteção. Perfeito. Caramba. Eu já perdi as contas quantas vezes minha cabeça explodiu aqui. Então, já tem gente aqui no chat de apoiadores dizendo que Fácil tá no top 5 de episódios, assim, já. A galera tá curtindo muito. Tem gente aqui que tá na capa da gaita aqui, falando que não aguenta mais, tá dormindo em pé, mas que não consegue parar de ouvir a nossa live aqui, porque tá muito boa a conversa. Que legal. Eu fico muito feliz, eu sou muito apaixonada por esse tema, porque eu vejo na prática como isso salva crianças e adolescentes. É por isso que eu falo assim, com tanta firmeza, porque isso não é só teórico, né? A minha caminhada é de atendimento às crianças e adolescentes que sofreram violência sexual. E eu vejo como a educação sexual poderia tê-las salvar, poderia ter salvo essas crianças, e eu também vejo como a gente pode fazer a prevenção primária, né, que é orientar crianças e adolescentes antes que isso aconteça, ou já nas primeiras abordagens do abusador. É possível que a criança identifique e já busque ajuda, para que as formas de violência do abusador não se tornem cada vez mais agressivas, com maior vínculo e com maior ameaça. Verdade. Nossa, é sensacional, cara. Que trabalho bonito que você faz. A gente vai fazer mais um break agora e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre como é que funciona a educação sexual quando a gente chega na adolescência, que aí eu vou ouvir muito atento porque estou preocupado. Simbora. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Ania, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo, esses podcasts supimpas. Podcast Trocou de Paz. Muito bem, olha só, estamos aqui de volta, só para avisar você, pra você ter uma ideia de como que o pessoal tá te adorando aqui no chat. O Ângelo acabou de escrever aqui: Carol, elenco fixo. Já quer, o pessoal já tá pedindo trilogia. O pessoal não tá pedindo pra você voltar mais uma vez, tá pedindo pra você fazer uma trilogia com a gente já. Que legal. Obrigada pelo feedback. Eu fico muito feliz, porque eu sei que quando o pessoal está empolgado, isso faz com que as pessoas que estão ouvindo também multipliquem, também indiquem, também passem a ter um olhar com todas as crianças da família, com todas as crianças da comunidade, né? E é assim que a gente vai desconstruindo mitos. As pessoas que ouviram aqui multiplicam e começam a falar da educação sexual pautados com fundamentação científica e sem medo. É assim que a gente vai promovendo a mudança. Perfeito. Agora, vamos lá. A gente está começando a pensar aqui na adolescência e como é que a gente deveria estar abordando, como é que a educação sexual se transporta para esse momento, né? Como é que a gente vai falar sobre masturbação, sobre o sexo propriamente dito? Será que, fazer aquela pergunta idiota, né? Será que realmente tá valendo a gente chamar os filhos para ter a conversa, né? Tipo, então, meu filho, gostaria de ter a conversa com você, sente aqui comigo. O homem tem pênis, a mulher tem vagina. Quando eles se apaixonam, o pênis entra na vagina e a mulher fica grávida e aí nasce um filho. Foi assim que você nasceu. E aí a gente não sabe quem tá mais constrangido, né? Se é o adolescente, se é o pai ou a mãe que tá tendo essa conversa. Mas eu tenho certeza que existem maneiras muito mais eficazes de falar sobre isso. O ideal é que quando chegasse na adolescência, esse adolescente já estivesse muita vontade para falar, né, com os adultos, porque desde a infância isso foi incentivado. Esse seria o ideal, né? E aí o trabalho é muito mais fácil, né? Então, se na infância você já veio desenvolvendo isso, né, já falou com a criança, já respondeu as perguntas, vai ser um adolescente que vai ter mais facilidade de conversar. Mas claro que, se nesse momento eu tô me conscientizando agora sobre educação sexual e eu tenho um filho adolescente, uma filha adolescente, o que eu vou fazer? Não é eficaz fazer esse aulão, né, de anatomia e fisiologia, até porque a educação sexual, ela não pode ficar nisso, né? Na adolescência a gente tem questões aí muito importantes, principalmente com esses novos temas que vêm aí com o feminismo, que vêm com essas masculinidades alternativas, masculinidades mais saudáveis, e que tem a ver com relações saudáveis, o que é consentimento, né? A gente pensar nesses estereótipos que são cobrados do menino, que são cobrados
das meninas, mas principalmente falar sobre o que são essas relações saudáveis e, se possível, aproveitar as situações do dia a dia. Se aparece alguma situação na TV, se vocês estão ouvindo alguma notícia, né, se há um comentário na mesa de jantar, todo momento é um momento de transformar aquelas informações em algo mais espontâneo. Mas, claro, se você quer fazer um trabalho mais dirigido, vale comprar um livro bacana, né? Sugerir algum vídeo, tem vídeos muito legais, eu até já vou aqui dar essa dica, que eu gosto muito de um material que foi produzido pelo canal Futura junto com a Childhood e a Unicef. Eu prestei consultoria, chama-se Que Corpo é Esse? São 12 episódios, e dentro desses episódios, eles foram construídos, na verdade, por faixa etária. Então tem 2 primeiros, para criança de 3 a 6 anos, e aí progressivamente os episódios vão atendendo as faixas etárias seguintes. E os episódios para adolescente têm feito muito sucesso. E basicamente entra nesse universo das novas tecnologias, né? Porque eles e elas estão muito vulneráveis aí com o uso do WhatsApp, de compartilhamento de nude, aborda também como se proteger nas redes, como lidar com a questão de consentimento, o que é consentimento, que até nós adultos temos dificuldade de entender o que é isso, né? Como é importante falar para o adolescente sobre essas questões, como é importante empoderar meninas. A gente vem aí de uma geração, né, com esses estereótipos de que menina tinha que casar, o sucesso da menina é pensar no casamento, o sucesso do menino é ser o homem pegador, forte, competitivo. Então a gente precisa falar também sobre essas outras alternativas, mas claro, se esse trabalho não tem sido feito desde a infância, é possível agora com um adolescente se aproximar aos poucos, evitar o aulão, mas sim dá para fornecer materiais fantásticos que tem aí à disposição. E vou também sugerir o Tuquijuba, que é um material, eu não sou autora, mas tem na nossa editora, que é um livro de prevenção de violência sexual para adolescentes, mas o foco é trabalhar o que é consentimento. E dali surgem muitas questões, né? Como se aproximar, os meninos estão muito confusos. Esses dias eu recebi numa aula de educação sexual uma pergunta de um adolescente que foi muito linda e me fez pensar, como vocês dizem também, veio uma explosão mental aqui, porque eu tenho dessas, né? Eu tô há 15 anos Eu tô 15 anos na área, mas sempre vem alguma coisa que me desafia ou me faz pensar algo que eu nunca tinha pensado. Veja que era uma aula de educação sexual mais baseada em anatomia e fisiologia mesmo. Quando a gente tem 40 minutos numa escola, a gente fica nisso porque são as informações básicas. E aí na caixinha de perguntas, que normalmente são anônimas, de um grupo que tinha entre 13 e 15 anos, veio a seguinte pergunta de um menino. Ele me perguntou assim: Carol, como se faz para encantar uma menina para ser sua namorada? Olha só. Isso foi muito incrível e foi a primeira vez que eu pensei, olha só, agora a gente está nessa era em que a gente está empoderando meninas, a gente está falando de consentimento. Vem aí a nova legislação, né, em 2018, que foi colocada a legislação, um novo crime que é de importunação sexual, né, justamente para falar sobre esses assédios, e os meninos não estão sendo orientados sobre isso. Como se aproximar, né, do seu par, seja menino ou menina, não vamos falar só da perspectiva heteronormativa, mas como se aproximar, porque eles estão ouvindo tanto sobre assédio e eles não estão sendo ensinados de como fazer isso, né? Como é que você se aproxima? Como que você fala com a outra pessoa? Como é que você pode ter um relacionamento afetivo com essa pessoa? Porque eles também estão aprendendo pela pornografia. E a pornografia não ensina isso, pelo contrário, né? Então, todas essas questões, e isso também me fez pensar, o que está faltando para os adolescentes e para as adolescentes? E está faltando muita informação. Basicamente, eles aprendem sobre sexo pela pornografia. Inclusive as meninas que estão começando a consumir isso também, para aprender como elas têm que ter uma performance sexual para agradar os namorados. Caramba, aí você vê, aí é o menino vendo para saber como é que ele tem que ser a performance dele, a menina vendo como tem que ser a performance dela, e a gente está formando aí uma geração de pessoas alienadas e frustradas sobre o que é a realidade do sexo, né? É muito preocupante. E pior. Eu acho que isso vai causar a maior explosão aqui desse bate-papo. Olha só,
A gente costuma, vou voltar a falar de violência sexual porque esses assuntos eles realmente vão se entrelaçando. Muitas pessoas acham que o abusador é uma pessoa doente, que tem um transtorno de preferência sexual. De todos os abusadores, somente 10% tem um transtorno chamado pedofilia. O nome pedofilia não é o nome de um crime. Não existe na legislação brasileira um crime chamado pedofilia. O crime se chama estupro de vulnerável. Pedofilia é um termo do âmbito clínico, não é do âmbito jurídico. E ele se refere a um desejo. Pedofilia é sobre o desejo pelo corpo infantil. E você precisa de um diagnóstico, né? A pessoa precisa ter um diagnóstico para ser chamada, por exemplo, de pedófilo. É um psiquiatra que tem que dar esse diagnóstico. A questão é que 90% de quem abusa das crianças não tem nenhum transtorno de preferência sexual, não são pessoas doentes. Eles abusam porque podem, porque querem, porque foram autorizados socialmente. Em algum momento essas pessoas aprenderam a abusar. Agora eu vou voltar àquela informação. Principalmente os nossos meninos, porque eles estão sendo incentivados a isso, começam a consumir pornografia em torno de 8, 9 anos de idade. E a performance sexual deles, até a preferência, o que os excita, vai sendo construído através dessas imagens. Se o que é mais pesquisado nesse material, as categorias são padrasto com enteada e estupro real, o que esses meninos estão aprendendo? Agora, não é porque um menino assistiu pornografia que ele vai virar um abusador, mas sim, a pornografia é um dos fatores que autorizam socialmente homens a abusarem. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. As maiores vítimas são meninas abusadas por homens. A gente é o 5º país em número de feminicídio, que também tem tudo a ver com essa masculinidade que é ensinada, que precisa controlar o corpo do outro, que precisa ter ciúmes, que precisa ser dono de alguém, né? Objetificar mulheres e crianças. Então, o filme pornográfico, ele está vinculado ao desenvolvimento de uma performance sexual. 90% dos abusadores aprenderam a abusar. Eles não nasceram e não desenvolveram um transtorno, eles abusam porque foram autorizados. E o filme pornográfico é um dos elementos. Se a gente quer fazer prevenção de violência sexual, a gente não pode somente informar as crianças, porque se ela tem que dizer não, se ela tem que buscar ajuda, é porque o abuso aconteceu. Agora, como é que a gente vai fazer a prevenção pensando no autor de violência, que a maioria são homens? A gente precisa educar meninos e principalmente adolescentes. A gente precisa educar em relação a consentimento. Se eles assistem filme pornográfico, a gente tem que falar de filme pornográfico, porque isso é um tabu também. A gente sabe que eles assistem, a maioria está assistindo e alguém precisa dizer, olha, o que você está assistindo é uma ficção, relação sexual não é assim, trocar afeto não é dessa maneira, a mulher não é uma máquina de sexo, a ejaculação não é desse tanto que aparece no filme, isso também é uma falácia, isso também é uma técnica de filme, o órgão genital dos caras não é desse jeito que está aparecendo lá, eles escolhem atores assim, numa relação sexual. Os meninos que assistem muito, eles aprendem a ter prazer fazendo com que o outro tenha dor. Isso tanto num pornô gay quanto num pornô heterossexual. A dor, o machucar o outro, humilhar o outro está muito presente. E uma pessoa que assiste isso com muita frequência, isso acaba fazendo parte da excitação. Então sim, o filme pornográfico isolado não vai formar um abusador, mas dentro de uma sociedade machista, que autoriza a violência sexual, que sempre culpabiliza a vítima, porque é isso que a gente vê, né? Imagina um menino crescendo que tá ali comendo macarronada e aí ouve uma notícia na TV, né? A mulher volta bêbada de festa e é estuprada pelo motorista Uber, do Uber, né? Desculpa, falei marca, que é Não, de tudo aplicativo, né? Aplicativa, é estuprada, é porque esse caso aconteceu e era com essa empresa, né? Aconteceu em 2015. Todo mundo culpabilizou a vítima. Uns comentários absurdos, mais ou menos assim, que tipo de mulher pega o Uber bêbada de noite? Ué, o aplicativo serve para isso, né? Aplicativo de transporte serve para isso, para você não colocar os outros em risco se você bebeu. Então esse menino, ele sempre ouve as pessoas culpabilizando a vítima e nunca o estuprador.
Os comentários nunca são para dizer que absurdo que esse abusador fez, que absurdo que as pessoas estupram. O comentário é sempre voltado para culpabilizar a vítima. E isso que quer dizer que os abusadores são autorizados socialmente. Sim, eles vão aprendendo. Eles vão objetificando a vítima, eles vão vendo que existe pouca responsabilização, que todo mundo sempre culpa a vítima, seja a criança ou a mulher. Então isso é uma autorização. E o filme pornográfico, ele é um dos elementos que podem sim contribuir para que o abuso aconteça e formar uma performance sexual abusiva. A gente precisa falar também sobre material pornográfico. E claro, falar sobre isso não é incentivar nem mostrar na TV, porque isso seria crime também, mas é pontuar, falar, eu sei que vocês assistem, possivelmente você já teve contato com isso, mas eu preciso te dizer, isso é ficção, isso não mostra afeto, isso não é uma relação saudável, isso não é um corpo, não é o corpo que as pessoas têm, é um corpo padrão, feito justamente para a indústria da pornografia, e a gente tem que lembrar que o que é assistido também, a maioria das produções pornográficas, elas na verdade estão vinculadas a tráfico de pessoas para fins sexuais e exploração sexual. Uhum. Então é muita coisa que a gente tem que falar. Mas temos que ter esse olhar para os adolescentes, procurar materiais, tentar falar a linguagem deles, usar as redes sociais para isso, se aproximar, saber o que eles e elas estão consumindo, orientar quanto à segurança na rede, estabelecer limites, de onde vai usar o celular, de minimamente dar privacidade para o adolescente, claro, dar o voto de confiança, mas também ter essa troca do que está sendo visto, assistido e consumido nas redes sociais. Caramba, eu tô aqui, meu Deus do céu, não sei quantas vezes explodiu minha cabeça. Assim, e não foi só eu, aqui no chat também apareceu, o pessoal começou a botar eita porra, emoji de cabeça explodindo. Tá, cara, nossa, muito obrigado. E você vai precisar, a gente precisa terminar esse episódio, mas você precisa voltar pra gente. Acho que a gente tem alguns temas já. A gente precisa fazer um programa só sobre pornografia, entender o que é isso, falar das ações propositivas, porque a gente aqui tá falando muito das coisas que, né, olha, não dá, mas vamos também pensar nas coisas propositivas. E eu quero muito já te convidar para daqui a pouco a gente voltar a falar sobre isso, tá bom? Claro, contem comigo, é uma satisfação enorme estar nesse bate-papo com vocês e sempre que precisarem estarei presente aqui. É difícil, né, Thiago? Encontrar um horário, porque eu estou sempre viajando, mas a gente consegue sim marcar outros encontros, tá? E mais ainda, vale a pena. A gente insistiu, a última gravação teve que ser parada porque atrasou o voo da Carol, ela estava no meio do aeroporto, a gente, meu Deus, não vai dar para gravar hoje. Mas vocês estão vendo aí, pessoal, vale a pena, tá bom? E agora a gente vai fazer um breakzinho, nosso último break, e vamos para nossas indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações supimpas! Muito bem! Temos indicações supimpas hoje, pessoal. Você trouxe alguma coisa, Berto? Eu tô impactado demais pra dar qualquer tipo de indicação. Se eu tinha, eu esqueci. Para de mentira, você nunca traz indicação. Então, se eu tinha, eu esqueci. Então tá bom. Eu provavelmente não tinha, mas se tivesse, teria esquecido. Vitão, você tem alguma indicação? Eu tenho uma super indicação. Opa! Bacurau! Eu preciso Olha! que vocês vejam Bacurau, porque é muito, 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 muito bom. É assim... Eu não sei quando é que vai pro ar essa gravação. Talvez não esteja no cinema. Mas se não tiver no cinema, aluga no Google. Dá teu jeito de ver. Vê na locadora do Paulo Coelho. dá seu jeito, porque Bacurau é absurdamente legal. Cara, eu quero muito ver. Eu ainda não vi também. Eu acabei de voltar de lá. Olha. Sério? 5
minutos antes de começar essa gravação, eu estava voltando do cinema muito impactada e realmente tudo que estão falando de Bacurau é assim, realmente se aplica ao filme, é uma obra de arte, faz a gente sair de lá pensando em muitas coisas, é uma alegoria política, e assim, política está em tudo, né? Política não é só quando a gente está pensando em eleições, nossos valores são políticos, esse bate-papo que a gente está falando aqui é político, né? Porque político tem a ver com coletividade, então acho que Bacurau traz um pouquinho desse pensamento e a gente sai impactado mesmo do filme e é sensacional. Adorei essa indicação aí e reafirmo que é uma indicação fabulosa. Bom, vou só dar uma indicação aqui antes da gente passar para Carol. Eu quero indicar para vocês um dos... Assim, tá difícil, eu tô com dificuldades no meu coração de podcasts preferidos, né? Mas eu preciso indicar um novo queridinho do meu coração, que é a Santíssima Trindade das Perucas. Que podcast fabuloso! É o nome do podcast? Fabuloso! É a Santíssima Trindade das Perucas. O que acontece? É um podcast... 3 drags, né? Exatamente. Eu tava vendo ele hoje, não cheguei a escutar não, mas eu vi lá nas indicações. Que minhas indicações do Spotify. Ah, sim, então. Cara, ouçam, pelo amor de Deus, ouçam. São 3 drag queens, o nome delas são Bianca Della Fence, que ela é youtuber também, o YouTube dela é incrível, Duda Delo Russo e Lamona Divine. Cara, é fantástico. Assim, é o lance que a gente sempre fala aqui. Vamos ouvir outras vozes, outras vivências. Vamos apenas ouvir. E é tão bom ouvir elas conversando. Sabe, é papo entre elas de amigas e falando da dificuldade da vida, de como é que é a montação delas, como é que foi as primeiras vezes. É maravilhoso, cara. Eu tô muito fã delas, assim, o podcast delas começou há pouco tempo, tá no 5º episódio, então vocês aí que gostam de maratonar, que ficam reclamando, pô, caramba, vocês têm 90 mil episódios? Aproveita que não vai ter que vai passar agora. 50 dias antes de chegar no começo. Exatamente, vai agora e comentem nas redes sociais delas, sou tricoteiro, vim do Tricô de Paz, para saberem que a gente tá levando também os nossos ouvintezinhos para ouvir podcasts incríveis. Agora é contigo aí, Carol. Então vamos lá. Bom, vou deixar o site aqui, pipfifi.org.br, as pessoas acham vários materiais legais, tanto esse livro que eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, tá? Também tem livro de atividade, tem bonequinho para montar com a criança, tem jogo de tabuleiro, tem guias para pais e mães, então é um site assim super completo, que tem várias temáticas de educação sexual, dá para tirar várias dúvidas e dá para fazer um trabalho bem legal ali em casa no final de semana, porque é tudo muito lúdico. Eu lancei esse ano um livro bem legal para responder aquela pergunta que todo mundo morre de medo, né? Como é que eu vou responder para as crianças de onde vêm os bebês? Então eu publiquei Gogô, de onde vêm os bebês, que é uma cegonha, né? Usei esse personagem justamente para enfrentar essa história da cegonha, que até é uma história do século XIX. A história completa da cegonha, ela trazia o bebê para as mães, e em troca desse presente, né, a cegonha bicava a perna da mãe, e isso explicava por que a mãe ficava em repouso depois da chegada do bebê. Nossa! Caramba! Então a Gogô, que é essa cegonha, ela explica para as crianças de forma muito didática de onde vêm os bebês. Então a gente passa toda a questão de anatomia, de fisiologia, da relação sexual, mas a gente não para nisso. É um livro que desenvolve também os valores éticos tão importantes. A gente fala de maturidade, de consentimento, a gente fala de responsabilidade. A gente também deixa muito claro que essa atividade, que resulta, né, no fazer bebês, a relação sexual, não é uma coisa que adultos podem fazer com crianças. Então, no livro fica muito explícito, tem uma brincadeirinha com dobradura também de papel, para a criança entender o que é privacidade, que a atividade dos adultos é diferente do que adultos podem fazer com crianças. Também fala de adoção, também fala de fertilização in vitro, e é um livro que, assim, o pessoal tem gostado muito, porque ele é lúdico e ele tem uma linguagem bastante acessível e tem deixado as famílias muito tranquilas para falar sobre isso. E eu vou engatar essa indicação nas histórias da Fafá no YouTube. Fafá Conta.
que é uma contadora de história aqui de Curitiba, e ela já contou Pipi e Fifi e contou também Gogô, de onde vêm os bebês. Então, se o pessoal está curioso e quer ver como é que é essa história, é gratuito, logicamente, está lá para os pais assistirem, para as famílias assistirem. A Fafá conta Gogô, de onde vêm os bebês. Relembrar também a série do canal Futura, que se chama Que Corpo é Esse? E para quem quiser, a série Sex Education, da Netflix. É bem legal. Que não é para adolescente, é para adultos, mas é bem legal. É claro que, assim, traz assuntos e às vezes joga um humor até escrachado, né, para quem já assistiu, mas ao mesmo tempo traz assuntos que mostram essa perspectiva do que os adolescentes têm feito, de como é que são as experiências deles e delas, de quais são as dúvidas agora, né, em 2019, em que a gente tem tanta tecnologia e tantas informações. Então é muito legal para os adultos assistirem e se conectarem um pouquinho com essa realidade do que os adolescentes estão vivendo. São essas as indicações. Maravilhosas. Olha, eu quero só fazer uma pergunta aqui. Esse seu livro Gogô também dá para comprar pelo seu site, né? Dá sim. Tá, então... editoracaqui.com.br, dá para comprar todos esses livros que eu indiquei. Tá? E Beleza. também tem outras lojas online, mas se quiser ir direto na editora, que também tem a explicação, fundamentação teórica, pode passar lá. editoracaqui.com.br. Perfeito, porque eu já vou lá garantir o meu, porque esse aí eu não tenho. Então, já vi que é uma enciclopédia necessária aqui em casa. E só Conta, depois você me conta. Tá. Como é que foi a leitura. E só um outro detalhe interessante que você falou da Fafá, e talvez você não saiba, né? Mas além disso, a gente tem um outro podcast aqui na casa que é um projeto meu com a Fafá, que a gente conta as histórias juntos em forma de podcast. Então, você jura? Que legal! sim. Poxa, eu não sabia. O nome dele é Conta Pra Mim, depois se você quiser dar uma olhada, tá sendo muito divertido. E a gente chegou a cogitar fazer Pipi Fifi, né, contar a história, mas a gente ficou em dúvida porque como é um podcast, a gente não tem um recurso visual, a gente achou que talvez a gente não conseguisse traduzir toda a riqueza do livro só no áudio, entendeu? Entendi. Poxa, mas que legal saber disso. Fico muito feliz com esse encontro aí. Vou sim correndo pesquisar e ver como é que tá esse trabalho de vocês. Eu posso trazer uma informação muito importante? Por favor. Na site da editora, o frete é grátis. Opa, isso aí é bom, hein? O Vitor já tá aqui já comprando dele. Os 3 livros, frete é grátis. Ai, que legal. Muito bom. É isso mesmo. Valeu, gente. Então vamos lá então para nossa finalização desse episódio. Muito bem! Estamos chegando a mais um episódio maravilhoso, extremamente educativo, que está no meu top 5 também, como está no top 5 aqui do pessoal que acompanhou a gente na live. Carol, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo, por estar aqui conversando e educando a gente principalmente, tá? Que honra estar com vocês. Vocês sabem que eu admiro muito todo esse trabalho que eu estou acompanhando, né, de uma paternidade responsável, de uma nova perspectiva de masculinidade. Então, sempre contem comigo. Eu estou sempre muito empolgada porque essa temática é muito importante. A gente está vivendo um momento muito conservador e que a gente precisa enfrentar essas fake news, né, e as pessoas se apropriarem com tranquilidade desse potencial da educação sexual, da autoproteção de crianças e adolescentes e principalmente tudo isso simboliza o respeito que nós temos que ter pelos direitos deles e delas, né, desse público. Então, sempre contem comigo quando o objetivo for esse, tá bom? E força para vocês, força pra gente continuar com esses materiais de qualidade e essas discussões e reflexões tão incríveis. Isso aí, tamo junto. E se você quiser, já vai lá no Instagram, @CarolineArcari, tá? Já segue lá, fala que conheceu ela pela gente, pra saber também que a gente tá mandando pessoas do bem pra segui-la, tá bom? Aê, isso aí. Encontro vocês lá. E Berto, é chegada a hora da hashtag do programa. Qual será? Brilha. Acho que tá fácil Tá hoje. fácil? Tá. A hashtag de hoje vai ser educação sexual é urgente. Opa, pronto. Perfeito. Matou. Tá aí? Será que foi?
Na verdade, você roubou, né, minha fala no meio do... Eu roubei a fala da Carol que você pegou e se apropriou. Mas tá a gente fez um belo milkshake de hashtag. Então é isso, minha gente. Se vocês quiserem também seguir a gente, nós somos Tricô de Paz em todas as redes sociais. Se quiserem mandar uma pergunta pra gente, é tricodepaz@paizinho.com. A gente dá um jeito. Se você quiser perguntar alguma coisa diretamente pra Carol, eu encaminho pra ela. Então fiquem à vontade para conversar com a gente e tricotar. Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.